Então, estou gravando áudio agora com, né, um pouquinho mais de objetividade para explicar que esse processo da tirada dos nossos filhos da escola, né, para a educação domiciliar integral, foi feito para nós, graças a Deus, foi muito tranquilo. Então, a gente ouvia muito sobre a importância de pedir essa transferência, falar que ainda ia procurar uma escola. No nosso caso, nós temos escolas ao lado, nas cidades ao lado, que são escolas particulares. É para onde normalmente as crianças costumam ir depois do ensino do maternal, né, primeiro e segundo maternal. As crianças costumam estudar aqui ou na escolinha particular, que é a única que tem, até esse período, e depois do primeiro ano em diante, ou elas permanecem na pública, a única que tem, ou elas vão para a escolinha da cidade ao lado, que fica a 20 minutos. Então, os pais pagam ônibus ou pagam a van que leva essas crianças. E aí teria outra pública, mas aí já é mais para ensino médio na outra cidade. Então, o fato é que nós só tínhamos uma escola pública para minha filha principalmente, que é a de 8 anos, e na época ela tinha de 7 para 8, ela estaria indo para o terceiro ano, foi o primeiro ano de homeschooling nosso, foi com ela indo para o terceiro ano. E o meu filho que só tinha feito o primeiro ano de jardim, né, o primeiro ano de maternal. Foi por causa dele que começou a ficar bem agitado, começou a nos incomodar, porque a minha primeira menina foi muito tranquila na escola. A gente achava que estava fazendo melhor, a gente achava que por fazer as tarefinhas, por ensinar, falar sobre a educação em casa, deixar assistir desenhos bons, né, cuidar dessa questão dos desenhos, claro que já ensinávamos a palavra de Deus a ela também, nós achávamos que isso já era uma educação suficiente. Mas quando nós começamos a pesquisar mais, estudar mais sobre essa questão do Pedro, né, que é o meu menino, na época 5 anos, nós conhecemos a educação domiciliar e, até então, o sobrestamento ainda não tinha saído. Mas durante esse ano que nós estudamos, que ele passou o primeiro aninho dele na escola, nós fazíamos o reforço em casa e esperamos no final do ano, quando saiu o sobrestamento, o meu marido então, que era um pouco receoso pela questão legal, decidiu então agora nós temos esse aval e nós vamos, retirar as crianças da escola. Não haveria possibilidade de dizer que ia para outra cidade, porque as pessoas sabiam, normalmente todas as vans é feita uma reunião de pais, o ônibus, todo mundo sabe. Outra escola? Não tem. E por que que as pessoas ficam sabendo? Porque é uma cidade de 5.000 habitantes, todo mundo se conhece, não teria como não saberem. Os vizinhos são, muito participativos, todo mundo se conhece, tem os amiguinhos que estudavam, inclusive a melhor amiga da minha filha mora do lado de casa, né, elas têm essa amizade por conta de terem essa afinidade, não só pelo fato da escola, mas ela trazia as informações, né, da escola para cá, então a gente saberia que, isso tentar não mostrar para ninguém ou tentar fazer de uma maneira com que as pessoas não percebessem a educação domiciliar que estava acontecendo em casa, poderia ser um prejuízo, poderia vir, não a nosso favor, mas contra nós, ser usado contra nós, então nós optamos por fazer as coisas bem às claras, nós avisamos os irmãos da igreja, nós frequentamos uma igreja bem pequena, então provavelmente as pessoas iam questioná-los, às vezes não chegariam até nós, mas chegariam até eles, então nós orientamos que se alguém procurasse, perguntasse por que que as crianças não estavam indo na escola, que viesse falar conosco e que sim, eles estavam fora da escola e fazendo uma modalidade, diferenciada. Aqui nós temos a visita do agente de saúde. Frequentemente, as moças que trabalham como agentes de saúde vêm na nossa casa. Então, a mês, né, a cada 2 meses, elas estão aqui, então ela também perguntou, ela também já sabia. Então não haveria como fazer uma coisa diferente do que nós fizemos. Nós pegamos a documentação que já existia, tanto na parte da Constituição, na parte do ECA, nos tratados internacionais, todos aqueles que, de Costa Rica, né, que a gente sabia que falava sobre essa possibilidade dos pais poderem exercer com autonomia e primazia
a educação dos seus filhos e escolher a metodologia que se não só a metodologia, mas a maneira da educação dos filhos, desde que com responsabilidade e sem, privá-los, né, dos direitos, é claro, então, a gente teria esse direito. Uma vez fazendo dessa maneira, nós teríamos esse direito, porque nós entendemos que poderia haver famílias, em situação de risco que o conselho tutelar precisa ir visitar e as crianças podem sofrer coisas. Claro que existe, vivemos num país que isso acontece muito. Mas o fato de vivermos numa cidade pequena, o fato da diretora nos conhecer, do conselho tutelar nos conhecer, quando nós fomos até a escola, eu acredito que até a diretora pesquisou sobre isso, quis saber antes sobre tudo isso. No momento em que nós agendamos essa reunião, após eles terem ligado para a gente, por que que a Laura não tinha sido, transferida ou não tinha sido feita a rematrícula dela, nós explicamos, então por telefone ela agendou essa conversa para que a gente explicasse, porque aqui é muito comum, mesmo sendo cidade pequena, faltou 5 dias, 3 dias, o conselho tutelar está na porta. E uma vez que a gente marcou essa reunião, fomos munidos desses documentos, nós chegamos lá, oramos muito, estávamos muito inseguros, porque as pessoas normalmente não são abertas, né, principalmente quem é relacionado à escola, não é aberto. Então ficamos um pouco inseguros, mas sempre confiados na vontade do Senhor do que tivesse que acontecer, ia acontecer. Então a gente pensava: "Se somos os primeiros da cidade, os únicos a fazer educação domiciliar e vamos ter que ser os primeiros a enfrentar algumas situações, então é para isso que Deus nos chamou, nós vamos em frente". Mas nós chegamos lá, encontramos uma pessoa muito aberta, que provavelmente, né, como eu disse, estudou sobre o assunto e falou: "Olha, nós conhecemos e sabemos que há muito mais do que a escola padronizada que a gente conhece. Eu sei que por aí afora tem muitas, coisas, muitas maneiras de se educar, então eu não acho que a gente tem que ser fechado, e eu acho que é super bacana se vocês têm isso em mente, eu apoio, vou falar com os professores, né, se eles não entenderem ou vou falar para que eles, entendam um pouquinho sobre isso, saibam do que se trata e fiquem tranquilos e deu esse aval para a gente até de frequentar a biblioteca da escola, frequentar as reuniões dos professores, até hoje eu nunca fui, mas ela deu essa liberdade para a gente. Também, no decorrer desse período, depois que nós saímos de lá, eu ainda não tinha pedido a transferência, mas ela avisou: "Ó, a gente faz o encerramento dela, existe um cadastro geral, né, estadual que nacional eu acho, que é o GEDAI, que ela a minha filha estaria sendo desvinculada e aí automaticamente ela falou: "Pode ser que o conselho procure vocês", porque é o que acontece, né, quando é desvinculado. Mas nós sabemos que provavelmente em cidades grandes, a dificuldade é porque a quantidade de crianças fora da escola é muito grande, não dá para ver todas as famílias. No nosso caso, como é uma cidade muito pequena, não teria esse problema, eles saberiam e facilmente chegariam à minha casa, porque todo mundo do conselho tutelar também nos conhece, inclusive uma vizinha minha. Eles facilmente poderiam vir. Se não vieram, é porque depois de conversarem ou entenderem: "Olha, por que que ela não está na escola? Ah, existe isso? É legal? Olha, pela documentação que tem, é legal". Então eu acredito que esse diálogo rápido teve entre as pessoas ali da escola e do conselho tutelar, e até hoje ninguém nos procurou. Eu já estive no conselho tutelar por outros motivos e graças a Deus nunca tivemos nenhum problema. Há pessoas que discordam e chega aos nossos ouvidos que, nós somos, diferenciados no sentido de, às vezes, até irresponsável, que não teríamos condições de fazê-lo, por que fazer uma coisa dessa, já que toda criança precisa ir para a escola? Esse tipo de comentário tem, mas porque são pessoas que não estão abertas a conhecer a educação domiciliar. Porque nós sabemos que sim, é possível educar os seus filhos em casa e sim, é possível eles terem essa socialização fora da escola. Então, quando as pessoas estão abertas a conhecer, elas facilmente entendem e a gente tem visto isso mesmo com professores. Eu tenho na minha família várias professoras, algumas já uma já aposentada, outra não,
outras amigas minhas que são parentes de professores, e todos eles tiveram essa curiosidade, mas como é? Como você tirou da escola? E como funciona essa questão legal? Né, então eu expliquei que existe ainda esse sobrestamento, que se não fosse pelo sobrestamento haveria, né, uma explicação judicial, uma interpretação de leis a partir das leis que nós já temos e que o ECA não se aplica a nós. Só isso, é que é um trabalho mais difícil? É, mas como muitas coisas ainda não estão legisladas, no Brasil é assim que funciona, não quer dizer que seja proibido. Então, esse tipo de conversa, pelo fato de ser uma cidade pequena, todo mundo se conhecer, a gente conseguiu fazer e ainda faz, né, meu marido vez ou outra encontra algum colega que: "Ó, fiquei sabendo que seus filhos não estão na escola", e é assim que funciona. Nós tivemos essa facilidade, essa bênção de Deus de encontrar uma diretora muito aberta, né, e que confiou na gente, disse que não seria toda a família que ela apoiaria, né. Claro que uma família que ela sentisse que não teria responsabilidade na educação das crianças, ela falou: "Eu não sei se eu apoiaria da mesma maneira como estou dizendo para vocês, vão em frente", né. Então, nesse caso, o sermos de uma cidade pequena e sermos conhecidos facilitou bastante. No primeiro momento, quando os meus filhos o meu filho pequeno, né, que foi o primeiro que eu conversei na escola, na escolinha particular, e por ser, maternal, ela disse que talvez eu não teria tanto problema, ela falou quis até perguntar sobre essa questão legal, eu expliquei rapidamente, ela encerrou o assunto. Mas disse que eu teria mais problema com a minha filha que já tem esse cadastro do JEDI, mas graças a Deus também não tivemos, né. Então, dentro dessa questão de desescolarização, o que nós percebemos é isso, que do primeiro e segundo ano de maternal, não existe uma certa cobrança tão radical, né, que seria 5 e 6 anos. Depois dos 6 anos, aí a cobrança fica um pouco maior, e aqueles que não concordam vão tentar de alguma maneira persuadir, mas eu acho que se encontrarmos pessoas de boa vontade, de boa índole, abertas a conhecerem, todos vão entender que é algo possível, tá bom? Então acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada.